O Nicolás Maduro foi preso, aí eu decidi fazer um programa para refletir um pouco sobre isso. Eu queria também a opinião de vocês. E aí, vocês acham que... Aqui no Brasil, a maior parte dos cristãos como que eu vou dizer? É de direita, a maior parte, né? Tem muitos cristãos de esquerda também. Mas eu queria a opinião dos dois aqui. Se você é de esquerda ou de direita, não importa. Manda a tua opinião. Rodolfo, pelas notícias, vamos lá, o governo Trump já estava alinhando essa ação há meses, porque há meses que os navios estão ali na costa, depois começaram alguns voos, não entendi. Pode ser. Depois alguns voos, depois alguns ataques, depois eles começaram a atacar os barcos que eles, segundo ele, eram barcos que levavam drogas e tal, não sei o que lá. Até depois ele colocou a cabeça do Nicolás Maduro a prêmio, porque ele fala, acho que era 50 milhões de dólares para quem tivesse informação e tal. E por último ele é preso sob a acusação de crime. Então é um crime mesmo. Se ele é realmente o líder de um cartel de drogas, então nós estamos falando de um crime. A pergunta é só isso mesmo? O assunto é drogas? Você acredita que é isso aí? Vamos lá, vou começar respondendo a sua pergunta, a sua indagação, a sua dúvida, com uma analogia muito interessante aqui. É meio infantil, mas vale a pena. Você já ouviu aquela história da mulher que tinha uma cobra e que todo dia a cobra se deitava ao lado dela? Você já ouviu essa história ou não? Não. Então, pois é, a mulher tinha uma cobra gigantesca, pegou uma cobra, um filhotinho, a cobra foi crescendo, e ela criou o hábito de tirar essa cobra daquele aquário e colocar do lado da cama. E todos os dias a cobra dormia e a cobra ficava reta ao lado da cama. E a cobra foi crescendo, até que um dia a cobra atacou essa mulher. E ela falou, mas era uma cobra muito dócil, a cobra estava ali do meu lado, todos os dias dormindo comigo. Aí um cara que era especialista em cobras falou o seguinte: ela nunca esteve dormindo ao seu lado, ela estava medindo e sabendo o tempo ir, pensando no tempo certo para ela te atacar, porque para você para ela você sempre foi uma comida, uma presa, não uma ameaça, mas uma presa. Alimento, ela não te via com carinho, ela estava do seu lado, esperando crescer certinho. Os Estados Unidos fez a mesma coisa, se atracou no Mar do Caribe, ficou do lado da Venezuela, passava com seus aviões, helicópteros todos os dias e ninguém entendia nada. O que eles estavam fazendo ali? Treinamento militar. Colocou 8 navios, colocou o maior navio, aquele que atraca os caças, tem um nome, é porta-aviões. O maior porta-aviões dos Estados Unidos atracou no Mar do Caribe. E ninguém pensou em nenhum minuto que aquilo ia acontecer, que eles estavam fazendo treinamento para atacar a Venezuela que ficava do lado. E o Maduro xingando lá, vem me buscar. Exatamente, com aquela tropinha deles lá. Tem um vídeo muito engraçado na internet, a tropa treinando, você viu isso? Uma gordinha correndo, é muito engraçado. Mas o que eu quero dizer com isso? Que ele foi dando um recado, ele deu um prêmio para a cabeça do Maduro, ele falou em algumas entrevistas: Maduro, se eu fosse você, eu se entregava, porque nós vamos te pegar. E a questão do narcotráfico, para mim, ele é subjetivo. Para mim, ele acontece, mas não é o cerne do ataque dos Estados Unidos. Para mim, o petróleo, assim como já declarou o vice-presidente dos Estados Unidos e o diretor da Casa Branca, o petróleo é o maior target que os Estados Unidos teve. Porque nós estamos falando de 305 a 308 bilhões. De outro país. Pode isso, Arnaldo? Porque assim, veja, você deu o exemplo dos Estados Unidos na década de 90. Canal do Panamá. Entrando no Panamá e buscando lá o presidente, que era também um ditador, que é o Noriega. Sim. Beleza. Mas até hoje os Estados Unidos mandam no Canal do Panamá. E aí? Mas é histórico isso, César. É mais fácil você ter, por exemplo, olha só que interessante. A Venezuela não faz parte do BRICS, tá? Não faz parte do BRICS. Só que a Venezuela era um forte candidato a entrar no BRICS. Quem que recusou a Venezuela a entrar no BRICS? Adivinhe, o Brasil.
o Brasil falou não para a Venezuela para entrar no BRICS. Por quê? Por causa dos acordos internacionais que o Brasil tem com outros Mas em que gestão? Foi na gestão do Bolsonaro? Agora, na gestão do Bolsonaro, nem se falava em Venezuela. O Nicolás Maduro era proibido de pisar. Pelo menos isso, né, cara? Bolsonaro colocou orgulho no nosso rosto de não receber um ditador no nosso país. A primeira coisa que o Lula fez quando foi candidato foi receber ele e os militares tiveram que bater continência para esse ditador, que era um absurdo. Mas, só para eu entregar aqui, não faz parte do BRICS. Só que ele tinha uma relação muito próxima com a Rússia e com a China. Com a Rússia e com a China. Essa informação é importante, tá? Quando os Estados Unidos atacam agora a Venezuela e tiram do poder o Nicolás Maduro, o petróleo está sob a mão de quem? Sob a gestão de quem? Dos Estados Unidos. E isso traz um malefício para quem? Para a Rússia, que hoje é a maior infiltração, o maior refinador de petróleo que a gente tem no mundo hoje. Tudo passa pela Rússia. Por isso que o dólar, em 2019, não foi a única moeda, era a única moeda de troca de petróleo, de barril de petróleo, que o mundo conhecia. Em 2019, não. Em 2019 mudou de figura. Os Estados Unidos começam a perder poder e começam a dar poder para os seus inimigos. E agora trocando. Já jogou War? O War é aquele joguinho de conquistar. Eu já joguei. Então, pra quem jogou War, cara, a gente tá vendo War na vida real, cara. A gente tá vendo os Estados Unidos conquistando território pra beneficiar, talvez, o mundo. Porque hoje você paga 7, 8 reais no litro de gasolina. Se você tem a Venezuela como uma das maiores bacias de petróleo que existe, daqui a uns tempos você vai estar pagando 3 reais no litro de gasolina, cara. E é isso, é o benefício para o mundo. E tem uma outra questão sobre essa questão. Me corrija se eu estiver errado, pastor, por favor. Essa questão da tomada lá, né? Da questão do combustível e das reservas lá. Tem que lembrar também, César, que tudo isso foi investimento americano. As empresas americanas estavam lá, o investimento era americano, né? E foi o que... A refinaria era americana, né? Todas elas. Quem nacionalizou, que vamos usar o nome, nacionalizou, foi o Hugo Chávez, né? Hugo Chávez. Então, por exemplo, você chega lá na Venezuela, você vê grandes estruturas de construção, todas em ruínas. Aí você para e pergunta pro venezuelano, rapaz, o que é isso aí? Isso aqui é uma usina de tal coisa, aquilo é usina de tal coisa. E nada funcionando. E nada funciona. Perderam a força da indústria, né? Exato. E também com o pretexto sempre de que aquilo ali era para enriquecer o povo, trazer... Olha, estamos tirando esse pessoal que está explorando e vamos... Foi o que aconteceu com a gente lá, com relação à nossa empresa lá da Petrobras na Bolívia. Que o Morales tirou, verdade. Não é isso? Fechou lá do gás, né? Do gás. Ele nacionalizou, E já a gente colocou o dinheiro lá, e aí quando ele viu que estava bom, ele falou, agora é nosso. E colocou soldados. E a Dilma Rousseff quis comprar o gás xisto, que é 20 vezes mais poluente que qualquer outro gás. E custa 3 vezes mais. E colocou soldados. Chegou lá, colocou soldados dele e disse, não entra mais. Ele trocou a fechadura. Pronto, acabou. Trocou a fechadura então, e falou assim, agora já era. Essa questão, né? Os americanos chegaram e falaram, não, mas as empresas eram nossas, nós tivemos um investimento aqui. Pessoal, eu não acredito que nenhum governo está tão preocupado com vidas como está preocupado com grana. Essa é o que move o mundo, é o poder, o que move o mundo é o dinheiro, o que move o mundo é a riqueza, é a política. E o interesse, né, naquilo. Pastor, posso contar uma história aqui que o senhor me fez lembrar rapidamente? Desculpa tomar o seu tempo de fala. Em 1998, o Japão... Olha que interessante, o Japão conseguiu limpar o maior rio que eles têm na cidade de Tóquio. O rio era como se fosse o Tietê, 1998. É o rio que corria no meio de Tóquio, estou falando de Tóquio, que é 5 vezes maior que São Paulo. Estou falando de Tóquio. Eles conseguiram despoluir aquele rio. São Paulo olhou para aquele modelo de negócio e falou, meu Deus, que modelo incrível, como é que a gente faz? Fez uma parceria. Ele falou, não precisa pagar nada. A gente traz para vocês a tecnologia. Sabe onde está essa tecnologia até hoje? Encalhada no Porto de Santos. Há interesse dos políticos em limpar o rio Tietê para que seja fluvial para todo mundo, fazer uma estação de barco ali para o trânsito correr. Existe esse interesse? Se resolver os problemas, o que é que eu vou alegar na eleição? Exatamente. A gente está falando da Venezuela, mas nós temos aqui um exemplo em São Paulo. A gente tem um rio Tietê aqui que era para estar despoluído agora, com a tecnologia de graça que veio de Tóquio. Onde está essa tecnologia? Olha, desde 1999 está no Porto de Santos. A Venezuela, ela já foi um dos países mais ricos da América Central e América do Sul.
né? Era muito comum, por exemplo, uma vez eu estava falando com um pastor da Venezuela, ele falou assim, nossa família era uma família de classe média alta, que a gente pegava voo para fazer compra na Flórida. Então, o que saía de tecnologia, César, isso era normal, porque é muito perto, né? O que saía de tecnologia nos Estados Unidos, qualquer tecnologia que saía lá, em 15 dias estava na Venezuela, sendo comercializado na Venezuela. Eu lembro, eu trabalhava no aeroporto, nessa época que a Venezuela ainda... Eu trabalhava no aeroporto, o pessoal parava para ver as coisas da Venezuela. O grupo da Venezuela, principalmente as mulheres venezuelanas. Um monte de mala, um monte de coisa. Porque você olhar para a venezuelana, eram mulheres muito bonitas, muito chiques, com dinheiro, entendeu? Não tem Copa do Mundo, mas o que tem de Miss Universo, né, velho? Não, é isso. Então o pessoal olhava assim, rapaz, olha aí, tal, a Venezuela e tudo. E era considerado um país de primeiro mundo aqui na América Latina. Se você falar isso para a geração de, sei lá, que tem 20 anos, 30 anos, ninguém vai acreditar nisso. A maioria das pessoas na Venezuela, as pessoas mais pobres, eu andei na casa de gente que foi rica, eu andei na casa de médicos, almocei com médicos e tudo. Você vê assim, esse pessoal ainda tem alguma coisa e tudo, né? Uma consulta médica hoje, sei lá, tá $30-40. Uma consulta médica é muito caro, né? O salário do venezuelano, a média é $160, né? E dá 800 e poucos reais, mais ou menos. Então, assim... E isso já foi muito pior. Já foi muito pior. Nesse regime do Chávez para o Maduro, você acho tinha... que igual o Maduro não teve. Mas até no Maduro agora... duas eleições para ele para trás, o salário era ainda menor do venezuelano. Sim. Entendeu? Eles ganhavam tipo $10 por mês, alguma coisa assim. A inflação gigantesca lá, teve umas mais inflações do mundo, 1.300%, né? Por ano. Assim, só quem... É que eu falo, cara, só consegue perdoar alguém quando se vive a graça de Jesus, sabe? Quando se vive a graça de Deus. A gente só vai conseguir entender aquele povo e o que aconteceu agora com o Nicolás Maduro, essa retirada dos Estados Unidos, que eu apoio, se a gente se colocar na pele de um venezuelano nesse momento, sabe? Comendo lixo. Você imagina os pais, cara, como é que faz para educar seus filhos, sabe? Sobre o regime militar, sobre o regime ditador. Militar não, desculpe-me. Sobre o regime ditador, sabe? É um povo que estava sofrendo. É um povo então, que tem como combinar com os Estados Unidos para aproveitar a viagem e dar uma passada na Coreia do Norte? Então, também extrair mais um. Não, o pior é que o maluco da Coreia do Norte ainda diz assim, olha, da China. Ele diz assim, olha, temos que respeitar a democracia. Kim Jong-un. Temos que respeitar a democracia. Então, isso é piada. Isso é piada. Quem fala que a democracia é relativa? Pois é. Quem, em sã consciência, vai receber um ditador no nosso país, vai receber um ditador na sua casa e vai fazer as pessoas engolirem isso goela abaixo, sabe? A sinalização que o Lula fez quando recebeu o Maduro aqui foi a pior possível, não só para os brasileiros, mas para o mundo. Olha só, um cara que é procurado não só nos Estados Unidos, mas em 55 países. Está sendo recebido no Brasil pelo presidente Lula e agora está todo mundo batendo continência para ele, servindo cafezinho. E, cara, onde já se viu em sã consciência isso? E aqui, eu tenho que ser partidário como político, tá? Mas eu sou um cara de direita, eu gosto de defender os meus princípios. E aqui não é a favor de A lado A, o B, de esquerda ou direita. Eu estou a favor do direito. Tem noção disso? Como que uma pessoa recebe um ditador no seu país, que é procurado em 55 países, que está fazendo as pessoas morrerem de fome lá, e ele se opôs. Então, César, ele se opôs. Vamos lá. Existe um ditador hoje pior do que o Kim Jong-un? Porque, por exemplo, ele é Deus, inclusive lá, né? Ele é cultuado, praticamente. Aí tá. Tem campos de concentração. O Trump foi lá e apertou na mão dele, né? Na outra gestão. Rapaz, eu penso assim, ó, uma questão, por exemplo, na questão política, no plano político, você não pode também rejeitar o diálogo, né? Ou o cumprimento para alguém. Se eu chego num ambiente e tem lá da política, que tem um cara lá que eu posso não concordar, por exemplo, eu discordo da ideia de um crente de esquerda, o crente que tem ideologia, não o alienado.
Mas o cara chega e fala, eu sou de esquerda, por isso, você está entendendo? Eu vou conversar, eu vou cumprimentar e tal. Agora eu tenho dificuldade porque o cara, ele apoia alguém desse tipo, que tem esse viés político, ao mesmo tempo que ele vê o irmão dele, o missionário, que às vezes a gente mantém, passando dificuldades debaixo do mesmo regime que ele concorda em que seja adotado naquele país. É um negócio meio maluco, entendeu? Sim. É um negócio meio maluco. Mas eu acho que o cara, como político, né, como aquele barulho todo que deu algumas semanas atrás lá naquele lance do SBT, né, naquele novo programa do SBT. Sim. E tal, aquele lance do canal e tal, porque estavam lá algumas figuras políticas e tal. Depois o Zezé de Camargo fez aquele pronunciamento dele, e aí muita gente falou, o governador, se ele é de direita, ele não poderia estar lá. Ele deveria estar lá se ele foi convidado. Agora, eu questiono... E foi. Agora, eu questionaria... eu acho que o eleitor deve questionar dele a questão de estar tão à vontade, sorrindo e aplaudindo, entendeu? Então, se eu fosse governador de São Paulo, eu estaria lá, porque é meu papel político, mas eu não estaria com aquele sorriso todo. Seria mais comedido. Exato, e principalmente diante de quem estava falando, né? Respira fundo. Ele colocou uma coisa aqui na mesa que é interessante, Sérgio, você sabe disso, mas vou voltar à sua questão de apertar as mãos. Eu vou começar do início aqui. Eu acho que a Coreia, ela tem um regime muito fechado. Nós não sabemos de fato o que acontece lá. As notícias que a gente tem da Coreia são que eles gostariam que nós víssemos aqui, que é aquele treinamento militar, são os mísseis sendo lançados, mas nós não sabemos se lá eles comem lixo, se lá eles não têm o quê. É muito fechado, é restrito. A Venezuela não. A Venezuela é um regime aberto pra gente. É um tipo de presidência aberta ao mundo. Todo mundo sabe o que acontece na Venezuela. Beleza? Geograficamente, é muito mais fácil você se instalar no Mar do Caribe para atacar a Venezuela, porque o poder de arma, o poder de fogo da Venezuela nem se compara com os Estados Unidos, do que, por exemplo, você se atracar no meio do mar, sabe, e tentar bolar um plano. Mas o poder de nenhum país se iguala aos Estados Unidos. Nenhum país. A China, não precisa juntar China e Rússia. Junto não dá metade do poder. Mas qual que é o interesse de você, por exemplo, trazendo aqui o que você perguntou, qual que é o interesse dos Estados Unidos de derrubar um regime militar na Coreia do Norte, por exemplo? Não tem, ele não tem intenção. A única intenção são as armas nucleares, que é uma ameaça não só para os Estados Unidos, mas é uma ameaça para a própria China, que está do lado, para a Coreia do Sul, que está do lado, para o Japão, que está do lado, para a Rússia, para os Estados Unidos. Quem empoderou a Coreia do Sul? Os Estados Unidos. Quem reconstruiu o Japão? Os Estados Unidos. Por isso que eu estou dizendo, então, mas é por isso que eu estou falando, os Estados Unidos não têm interesse como tem interesse na Venezuela. A gente está falando de um lençol bilionário de petróleo. É disso que eu estou falando. Você não vê os coreanos lançando fentanil para os Estados Unidos. Não é uma ameaça, César. É isso que eu estou querendo dizer. Como outros ditadores. A partir do momento que outros ditadores começam a representar uma ameaça para os Estados Unidos vai agir. Porque sempre agiu. Está na história dos Estados Unidos. É histórico isso. Qualquer um que representa ameaça nos Estados Unidos, eles vão agir. Ponto final. Então, assim, falar de outros ditadores ao redor do mundo é bem legal. Eu queria que não existisse nenhum. Você falando isso aí, Rodolfo, me lembrei daquela série que tá lá na Netflix sobre o Bin Laden, né? Sensacional. Assisti, inclusive, faz 2 dias assim, essa série. Muito interessante isso. O cara também foi treinado por quem? Pelos Estados Unidos. Pelos Estados Unidos. Estudou nos Estados Unidos. Entendeu? Bom, vamos lá. Vamos saber o que pensou, ouvinte. Tem áudio aí pra gente soltar o telefone? Ligação? Alô? Alô, boa tarde, pastor. Bom dia, pastor César. Bom dia, paz. Quem fala? Pastor Paulo, pastor Rodolfo. Meu nome é Anderson, sou de Criciúma. Edson, né? Anderson, desculpa, Anderson, tá ruim aqui o sinal. Anderson, manda aí sua opinião, meu irmão. Então, pastor, eu queria até mesmo uma orientação sobre isso, a opinião de vocês. Porque o que a gente está vendo no mundo hoje, né, desde quando o evangelho, o protestantismo caiu na Europa, a gente vê aqui as pessoas cada vez mais, a gente vê o final do ano mesmo, elas mais procurando prazeres. A gente viu aqui, o pessoal colocou um bezerro de ouro, que foi o Bolsonaro, depois veio o Trump que iria mudar, e o Trump ele fez os acordos que
e ali satisfazer os desejos dos Estados Unidos, e eu vejo de pessoas ali aí decepcionadas, esperando um avivamento, esperando que vai vir uma mudança, esperando que o Lula morra, sabe, pastor? Eu vejo que o fim está cada vez mais próximo mesmo, e a gente não tem mais nenhuma solução, mais nenhuma esperança nesse mundo. E eu acho que as pessoas aqui somos 40% 40 milhões de evangélicos, e o nosso país cada vez é uma desgraça maior, e eu só vejo as pessoas procurando o seu próprio prazer. Então eu acho que tudo que está acontecendo é só o cumprimento bíblico mesmo, porque a gente não vê respeito, não vê amor. As pregações são só de vitória, de que vai dar certo, que 2026 vai dar bênção, e a gente vê cada vez mais pessoas sofrendo, as igrejas não têm amor, as pessoas não têm respeito. Então eu acho que a Venezuela não vai mudar nada, e eu queria que mudasse, entendeu? Mas eu até já não tenho mais esperança em votar. Então, vejo que tudo isso só é mesmo o prosseguimento do cumprimento das escrituras. A gente tem que só buscar a Deus. Tá certo. Minha opinião, tá bom? Obrigado pela sua opinião, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado também. Você também pode mandar a sua opinião ou mandar o seu áudio. 974174129. Tem áudio aí? Por favor, pode soltar. Vai. Bom dia, graça e paz. Aqui é Daniela, de Guarulhos, São Paulo. Eu penso que, puxando um pouco para o lado bíblico, essa conversa a respeito dos últimos acontecimentos, né, da prisão do Maduro e das iniciativas do Trump, que está muito parecida, pastor César, está muito parecida com os acontecimentos dos últimos tempos, puxando um pouco para o lado da escatologia, está muito parecido com Daniel 9, 27. E eu fiquei pensando que, se não já estiver acontecendo essa passagem, vai ser muito parecido com isso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Deixa eu trazer um pouco de problema aqui para vocês resolverem. Vocês estão com a cara muito... a vida resolvida e tal. Vou trazer um problema. Eu nem falei do Zezé? Eu vou trazer uma pitada de Bíblia aqui para um assunto. Vamos ver se eu vou me fazer entender no que eu quero, né? Vamos lá. Um dia o profeta Elias resolveu desistir e pediu a morte, porque a Jezabel tinha prometido que ele tinha 24 horas de vida, e aí ele fugiu e foi lá para a caverna, lá para o Sinai. Beleza. Lá Deus falou com ele. Deus falou para ele o seguinte: Deus deu para ele 3 ou 4 tarefas. Não sei se vocês vão lembrar. Ele falou assim: primeiro, unge Jeú rei em Israel, unge Azael rei na Síria, e chama o Eliseu como profeta no teu lugar. 3 tarefas que eu me lembro agora. Isso é 1 Reis 19. Beleza. Aí ele foi, ele ungiu o Azael rei na Síria. Pensa no ponto de vista da jurisdição, hein? Deus chega e fala assim para ele: vai lá na Síria, que é outro país, ele tem que passar pela alfândega, pela imigração, não sei o que, carimbar o passaporte. Vai lá na Síria, chega lá e fala assim para a Síria: o Azael vai ser o rei aqui na Síria. Vai vendo. Com que autoridade? Detalhe, o Azael, inclusive, depois virou uma desgraça, porque é o Azael que persegue Israel na sequência como castigo de Deus, mas é outra conversa. Aí unge Azael rei na Síria, e o Azael lá era uma espécie de rei Davi, era um cara que era pajem de armas do rei, que era o cara da guarda, general do exército, sei lá, beleza. Segunda regra: unge Jeú rei de Israel. Só quem que é o rei de Israel? É o marido da Jezabel, pela qual o Elias está fugindo. Então vai lá e unge Jeú, rei de Israel. Quer dizer, Deus está... escolher melhor as palavras aqui. Deus está falando para o profeta, falando assim: vai lá, desqualifique o presidente, o líder, o rei, e apresenta outro lugar dele. Isso é um golpe, né? Ou não é? Porque tem um rei que está ali, filho de fulano, da linhagem, não sei o que lá. Você está dizendo que isso seria um golpe de quem? Então, essa é a minha pergunta. E acabe. Aí vamos na história bíblica. Beleza.
Elias consagrou lá o Azael rei na Síria, chamou o Eliseu, o profeta, no lugar dele, só que ele não ungiu o Jeú. Ele não ungiu o Jeú. Ele subiu no redemoinho lá, não sei o que e tal, foi embora. Ok. Tempos depois, Deus chamou o Eliseu e falou para o Eliseu. O Eliseu também não ungiu o Jeú. Depois, Deus... Lembra que o Eliseu tem uma escola de profetas? Deus chamou um dos profetas, isso é já no segundo livro dos Reis, eu acho capítulo 9, um dos profetas, que nem tem nome, falou assim pro menino: vai lá e unge o Jeú como rei sobre Israel. Aliás, eu não estou com o texto aqui aberto, mas parece que o Eliseu chamou o aluno e falou para ele assim, ó: chega lá e pergunta quem é Jeú. Aí quando eles falarem quem é Jeú, senta dentro de uma sala, fecha a porta, olha a encrenca, entra dentro de uma sala, fecha a porta, pega esse óleo, derrama na cabeça dele e fala assim para ele. E aí ele fala as mesmas palavras que Deus tinha mandado para Eliseu, agora mandando pro Elias. Deus mandou Elias, o Elias foi Eliseu e o Eliseu falando pro aluno. Derrama o óleo na cabeça dele e fala assim: assim diz o Senhor, que unge o rei hoje sobre Israel, não sei o que lá. Depois abre a porta e sai correndo. Isso está é o segundo livro dos Reis, capítulo 9. Beleza, o menino foi lá, fez do jeito que nós estamos falando, abriu a porta e saiu correndo. Vazou. E aproveitou e fez uma profecia lá, que até os cães iam comer a carne da Jezabel. Beleza. O Jeú recebe a Assunção, entra lá no aposento e mata o rei. Ele vai lá e mata o rei, e mata a família inteira, e a Jezabel cai, os cães comem a carne da Jezabel. Lá. O que se configura isso? Golpe. É golpe. Você tá entendendo? Então, mas você não acredita que Deus falou pro Trump alguma coisa para ele fazer, não, né? Não, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo assim, eu tô trazendo uma história bíblica, tentando contextualizar, porque nós temos um rei lá ungido, um rei reconhecido, e Deus falando assim: vai lá e tira esse cara, coloca outro no lugar dele. Deus ainda age assim ou não? Qual que é a opinião de vocês? Posso? Por favor. Vamos lá. Eu trouxe a encrenca, né? Primeiro aquela questão, né? A gente da área de história tem sempre o BO da crítica ao anacronismo, né? Sim. Eu sempre colocar uma lente no presente, eu tentar entender o passado com a lente do presente, eu já tenho um grave problema, né? Que é o pessoal das escolas dos análises, né? Que foi uma escola de revolução dentro da historiografia no final da década de 20, né? Do Lucian Febvre e do Bloch. Então, a gente, olhando, às vezes a gente tem essa dificuldade. Mas, primeiro, eu, por exemplo, o tipo de governo que a gente tanto na modernidade defende, e quando eu falo de modernidade, estou falando dessa modernidade presente, que é a democracia, ela é inexistente. Né? Até a democracia grega ela era vista de outra forma. Não tinha o pessoal fica bobo quando vê lá o Platão. Sócrates e Platão criticavam a democracia, porque ele dizia que também tinha uma forma de haver uma conquista, de ganhar o povo, não é? E aquele que era escolhido pelo povo não ser o melhor. Tinha arete, né? Ele falava sobre arete. Exato. E toda essa educação do homem grego e a crítica que havia ali. Legal. Então, o que acontece lá é claramente uma ação de Deus num dos maiores períodos de crise ali no Reino do Norte, né? Onde Deus vai lá, intervém, ordena, e o que Deus ordenou, meu irmão, acabou. Quando Deus manda destruir uma nação, e alguém é instrumento da destruição dessa nação, foi um mandato divino, mas isso não significa que eu posso invadir uma outra nação inimiga e destruir todo mundo, legitimar isso. Então eu não acredito, para mim é o seguinte, César, são analogias diferentes, uma tem sim um respaldo, o lastro bíblico, a revelação divina, a ordem do Criador, que é dono da vida, que é dono de qualquer coisa. Amém. Né? Deus criou a natureza, pessoal, tem leis, mas Deus, na hora que Ele quer meter o dedo no sistema, Ele faz, é isso que a gente chama de milagre. Exatamente. Se eu solto essa caneta aqui, e ela cai 1000 vezes aqui, ela vai cair porque tem uma lei que rege isso aqui.
Agora, se no meio de tudo isso Deus não quiser que ela caia, acabou, meu irmão, porque ele é dono do sistema. Então eu vejo Deus como dono do sistema, ele é que levanta reis e os derruba, ele é o que estabelece, ele é o que permite. Se Deus permitir um mal desse sobre o povo venezuelano, tem ensino. Deus nunca permite uma carga para nós que a gente não possa carregar. Então eu acho que tem sim ensinos espirituais, questões espirituais, mas por outro lado... Assim como foi no Egito também, né? E chegou ao fim, né? Entende? Em 2010, na Primavera Árabe, os Mubarak, né? Que era o Mubarak era o presidente, e na Primavera Árabe, que começa em 2010, começa pelo Egito, depois atinge a Líbia, depois atinge vários outros países, e mudou a cara do Egito, né? Mudou a cara do Egito. Você viu aquele caso de alguns anos atrás daquelas pessoas que foram mortas, não é, jogaram uma bomba, um grupo terrorista no Egito, alguns anos atrás, naquela igreja ortodoxa. Isso. Não é? Eu acho que era copta. Eu acho que era uma igreja copta. É. O governo do Egito, e eram extremistas árabes, muçulmanos. O governo do Egito pegou todos e todos foram julgados e executados. Você conhece o Egito muito bem, você já viajou muito para lá, você sabe que uma das grandes rendas do Egito é exatamente o turismo. E aquilo ameaçava o quê? O turismo. Quem é que quer viajar para um país instável? Exatamente. Entendeu? Então eles fizeram o que era correto ali. Teve uma vez... E o Egito é um país relativamente seguro, tá? Sim, muito seguro de se passear. Uma das viagens nossas, o nosso ônibus foi sequestrado lá no Egito. Sério? Foi. Aí o Itamaraty me ligou. Ixi, não. Eu lembro desse Posso fazer eu tinha voltado de lá há alguns meses. Foi verdade. Posso fazer dois comentários sobre os participantes que estiveram conosco agora? Só um pensamento eu quero compartilhar com vocês e até com quem está nos escutando. Quando a gente fala que a gente teve um presidente que foi um bezerro de ouro, a gente mostra que a gente não sabe do que a gente está falando, pastores. Você concorda ou não concorda? Não, eu não concordo, porque assim, para você fazer um comentário para você falar que a gente teve um presidente que foi um bezerro de ouro, que o povo colocou um bezerro de ouro, a gente tem que estudar um pouco a Bíblia, porque o bezerro de ouro nada mais foi do que uma figura que foi colocada pelo povo lá, porque o povo precisava saudar alguém. Só que o bezerro de ouro era feito de ouro derretido. A história do Bolsonaro não é de um ouro que foi derretido da noite pro dia. Ele teve 27 anos dentro de um mandato aqui. Ele não foi colocado lá à toa. E olha assim, eu nem sou bolsonarista, tá? Porque você pode ser de direita e não ser bolsonarista. Okay. Você pode ser de esquerda e não ser lulista. Eu sou um crítico da política. Eu faço críticas a quem faz besteira do lado direito e faço críticas quem faz besteira do lado esquerdo. Mas quando eu vejo o povo crente querendo colocar que o Bolsonaro era um bezerro de ouro, gente, com o maior respeito do mundo, estuda um pouco antes de cometer essa gafe, porque é uma gafe gigantesca a gente trazer para a política ou trazer para o campo bíblico os políticos que estão aqui. Ai, que Lula foi enviado por Satanás, que o Bolsonaro... Eu já vi culto, pastor. Né? Eu saí de um culto uma vez porque estava no louvor. O César sabe disso. Estava no louvor, o Bolsonaro chegou e parou o louvor da igreja. Isso não existe. Aí é se comportar como. Aí é a igreja tratá-lo como bezerro de ouro. Exatamente. Aí você entendeu? Conversar com um cara inteligente é isso. Isso é tratar como bezerro de ouro. Eu creio que a crítica, perdoa te cortar aí. Eu creio, César, que a crítica que ele fez ao bezerro de ouro, essa questão do bezerro de ouro, né? É exatamente isso. Como alguns líderes trataram. O pessoal é assim, funciona assim. Toda vez que a igreja se uniu à política, no final das contas a coisa deu muito ruim. Porque o interesse do político, César, não é o interesse do reino de Deus. Sim. O interesse do político não é o interesse da fé. Existe um outro interesse, aquilo que a gente falou alguns minutos atrás. Claro, sim. As questões políticas. Claro. Entendeu? Um político ele não vai querer arranjar problemas com um outro espectro da sociedade ali por causa de convicções religiosas. Porque ele é, primeiro, um cara que foi eleito para todos. Isso dentro da democracia. Então, quando eu vejo eu também percebo que muita gente entendeu, e aí talvez seja essa a razão da fala dele, muita gente entendeu o Bolsonaro como esse cara perfeito, como se fosse alguém levantado pelo próprio Deus diretamente para fazer tudo aquilo que Deus queria para a nação. E aí você se frustra.
Eu acho que o Bolsonaro errou em várias falas. Eu acho, por exemplo, se o Bolsonaro percebeu desde o início, irmão Rodolfo e César, que tudo que ele falava de manhã ali para a imprensa, no cercadinho, tudo que ele falava era distorcido. Cara, por que não deixou lá o porta-voz falando? Entende? Alguns cuidados que deveriam ter sido tomados, que na minha opinião, se está sempre sendo distorcido pela imprensa, sim, que diz, majoritariamente diz que ele detestou. Mas houve uma perseguição também, né? Eu acho que a gente vai entrar nesse debate, mas assim, eu ainda sou muito mais Bolsonaro do que o Lula. O Lula fala muito mais besteira do que o Bolsonaro já falou em 4 anos. O Lula fala besteira a todo momento. E eu também, eu concordo com você 100%. É que o povo da igreja, porque eu estive num podcast com o Nicolas Ferreira, com a Karina Bach e com outras 3 autoridades espirituais entrevistando o Bolsonaro. E a primeira coisa que o Bolsonaro falou quando chegou no podcast é: eu não sou cristão. Tá todo mundo crente aqui, mas eu não sou cristão. Queria ser respeitado. O Bolsonaro falou isso na frente de todo mundo. E a Karina Bach, que hoje é uma missionária, não sei se ela é pastora. Nicolas Ferreira, que é um deputado e é crente, inclusive toca instrumento na igreja dele e tudo mais. E outras 3 autoridades. Quando eu olhei aquilo, eu falei: peraí, o povo acha que você é um cristão, que você foi levantado por Deus. E aí eu comecei a ter essa descarga emocional e comecei a separar as coisas. Então quando eu acho que falam que é um bezerro de ouro, não sei o que lá, talvez seja o povo idólatra, como é com outros políticos, como é com o músico, como é com o Zezé de Camargo. Você não acha isso? Concordo, eu acho. Só que assim... Mas Deus então o Bolsonaro também aproveitou. Claro. Porque assim, que óbvio, assim como o Lula também aproveita. Que houve exagero por igrejas, ministérios e pastores e líderes sobre o Bolsonaro, não há dúvidas. O Bolsonaro tomou 100 igreja. Ele não participa da Eucaristia na igreja católica porque ele é divorciado, que é a igreja dele. Lá ele não pode participar da Eucaristia porque ele é divorciado. Na igreja evangélica ele vem tomar ceia. Tá errado. Então teve gente que exagerou. Ok. Agora... O Bolsonaro também deu uma aproveitadinha, né, eu acho sim que aproveitou. E eu não acho correto isso como um povo, como pastor. Eu não sou pastor, tá? Eu sou um jornalista. Eu sou só um servo na minha humilde igreja lá em Guarulhos, no nosso lugar, supervisionado com o pastor Marcinho e a pastora Francis. Eu sou só um servo, mas não é isso que eu aprendo. Tem 70 de braço. Não é isso que eu aprendo na minha igreja, entende? Quando o louvor tá tocando, a gente tá fazendo coisas para Jesus. O Bolsonaro chegou e parou o culto. Você tá brincando? Não. Aí eu levantei. Ele me ligou. Não foi na minha igreja, tá? Deixando claro que foi na minha igreja. Eu liguei bravo. Você não tá acreditando. Aí é bezerro de ouro. Então, aí é você confundir. Agora veja bem, né? Vamos lá. Agora veja bem. Aonde está o erro, na minha opinião? Vamos lá. Concordamos que teve exagero com o Bolsonaro. Concordamos que o Bolsonaro aproveitou. Quem dos dois está certo? Na minha opinião, o Bolsonaro está certo. Por quê? O Bolsonaro porque é um político. Não é crente. Não, ele é político, ele quer voto. Então ele chega no lugar. Não, ele tirou a esquerda do poder. Obrigado por isso. Opa! Obrigado por isso. Eu votei no Bolsonaro. Eu acho que a igreja... Votei no Bolsonaro, votei nas 2 eleições e votaria de novo. Eu acho que a igreja deixa isso bem claro. Errou a mão nessa lambeção aí, né? Eu acho que não tinha que ser assim. Eu tenho fortes críticas que eu faço ao com interesse também, tá? Com interesse. Esse interesse da igreja, de muitos pastores, não foi um interesse pro Bolsonaro, tá? Teve muita gente, mas muita gente mesmo, que quis sair na foto. Se encantou. Para trazer algo para o seu ministério. Quem é que não lembra do Alexandre Frota e não visitar o Bolsonaro no hospital, tirou foto com ele, aí não recebeu as cadeiras que ele queria, se voltou contra o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro colocou muita gente na política, tá? Muita gente entrou na esteira do Bolsonaro e colocou muita gente na política e hoje vira as costas pra ele. Aí a covardia, a ingratidão é um dos piores sentimentos que a gente pode ter por alguém. Posso falar pra você, Zé, rapidinho, só pra terminar aqui? Bora. Porque a questão do Zezé que o senhor levantou, pastor, o senhor bem lembrou aqui que teve a inauguração do SBT News. Eu tenho muitos amigos que trabalham, jornalistas que trabalham no SBT, e eu achei sensacional. Mas eu achei a declaração do Zezé de Camargo um pouco exagerada. Por quê? Porque se o Serginho Groisman, da Globo, chamá-lo para ir no Altas Horas, ele vai. Se o Luciano Huck chamar, ele vai. Tanto é que 5 dias depois desse fato, dele ter falado, passou o especial dele na Rede Globo, o especial Amigos na Rede Globo. E a gente está falando da Rede Globo, que é a empresa mais comunista que nós temos no nosso país. E lá ele não recusou convite. Por que ele recusou convite do SBT? Simplesmente embarcou numa... A minha mãe sempre me falava isso: filho, não prometa nada quando você está feliz e não desabafe quando você está nervoso.
se recolhe no canto e fica quieto. Porque depois, você vai se arrepender de ter falado. Era ter ficado quieto, né? Era mais fácil, às 3 horas da manhã, ele não ter falado nada. Ele ter ficado quieto, ido dormir. Mas não, ele quis lacrar. Mas se a Globo chamaram, aí que tá a hipocrisia, né? Eu não gosto do SBT porque recebeu as autoridades. Cara, as autoridades mandam na Rede Globo. E ele tá lá a todo momento, com o Serginho Groisman, com o Luciano Huck, com não sei o que lá. Então, não passa de um hipócrita o senhor José de Camargo. Eu só queria desabafar isso. Vamos lá. Eu entendi o que você quis colocar, mas eu acho que também entrou, foi o tipo de espaço que foi dado. Entende? Por exemplo, o cara tem... Eu penso assim, a arte, ela não tem partido. A arte não pode ter partido. Não é? Um artista, ele deve ser um cara que produz lá a arte dele para que todas as pessoas que curtam a arte dele, não é, tenham acesso e o respeitem e o admirem por aquilo que ele está fazendo. Enfim, então eu vejo que a arte nunca deve ter partido. Por outro lado, eu acho que foi mais, o irmão Rodolfo, o tipo de espaço que foi dado. Por exemplo, o cara gravou um show. E tal, na Globo. A gente sabe que a Globo é que mais recebe verba do governo federal e tudo. Basta você assistir a Globo que você sabe o viés da Globo, né? Mas o que ocorre é diferente de agora eu estar no lançamento de uma rede, isso ao meu ver, tá? E ali eu ver claramente um discurso de algo, um discurso político, dando espaço a falas políticas ali que não está ocorrendo lá no outro lugar, entendeu? Mas, pastor, então, qual foi a fala política? Qual foi a fala política que eles tiveram ali? A fala política, para mim, por exemplo, permitir ou dar a palavra o Alexandre de Moraes, por exemplo. O que ele falou, mas o que ele falou que vai contra o país, o que ele falou que vai a favor da ditadura que ele está mesmo impondo aqui, porque eu sou um cara que eu não gosto dele, mas eu acho que esse espaço promove de alguma forma. Eu não... entendeu? Nesse assim, sentido, eu acho que promove de alguma forma você pegar alguém que está fazendo o que está fazendo com a nossa Constituição, em nome de uma justiça, que não é justiça, é um justiçamento, e você vai lá e essa pessoa é convidada e ela dá-se o púlpito para ela falar. Ele não falou nada. Não, mas vamos numerar aqui. Né? Calma, só um minutinho. Nós precisávamos aqui das celebridades que estavam convocadas ou que foram convidadas. Um representante do STF. Tinha que ter um representante do STF, que é o nosso maior órgão julgador aqui. Beleza? Nós tínhamos que ter um governador de São Paulo. Ele é o presidente do STF, ele não é. Ele não deveria ter ido porque ele não é o decano. O decano não é o Gilmar Mendes. Mas o Gilmar Mendes foi elaborado porque o Gilmar Mendes estava fora do país para cumprir uma agenda e ele foi convidado pelo ministro Gilmar Mendes para estar lá no lugar dele. Ou seja, ele foi convidado, não pelo SBT, mas ele foi convidado para cumprir uma agenda do STF. Então as pessoas não entenderam, convidamos o Alexandre de Moraes. Não, o convite não foi feito ao Alexandre de Moraes. Eu vivi para ver o Rodolfo Maris defendendo o Alexandre de Moraes. Eu não estou defendendo o Alexandre de Moraes. Sim. Não, é que no âmbito do direito, eu tenho que ser do direito, pastor. Eu não posso ser aqui incorreto. Eu vou contra a minha natureza se eu só ficar falando mal. E assim, eu só falo mal dele. Nada do que o Alexandre de Moraes faz. Um dia falando bem, tá bom. Mas vamos lá. Eu não estou falando mal dele. Então, é que as pessoas não sabem e falam assim: ele não deveria estar lá. Ele foi um dos representantes do STF, mas lá estavam o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo, e estavam outras autoridades políticas, todas representando uma determinada casa. Uma determinada casa. O convite não foi feito ao ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos inaugurar o STF. O evento não era de esquerda. Vamos lá. O evento não era, o evento era partidário, mas nós precisávamos. Eu tô falando como se eu tivesse no SBT. Tô na Jovem Pan. Profetiza aí na minha vida. Alô, diretoria mas do nós SBT. do SBT precisávamos. Já tá falando, que dó. Leva ele pro SBT. Vai. Não, é porque assim, eu vejo. Eu vi o discurso, eu demorei para entender. Só que quando eu tive acesso, sabe? Porque assim, um bom advogado é isso, ele não pode falar ou refutar sem ter as provas. Eu já tomei muito processo por isso na Jovem Pan, de falar uma coisa sem saber o que estava no processo, de defender a causa sem saber. Só que essa causa eu defendo por quê? Porque, primeiro, não foi falado nada sobre política. Não foi palanque político. Falaram do Silvio Santos, falaram desse novo canal, falaram da história das filhas Abravanel e desejaram boa sorte. Cada um contou uma história que teve com o Silvio Santos ou com a SBT. Ou seja, não era o viés político, não. Não era o viés político. Aí o Zezé de Camargo pegou isso e achou que foi um palanque político. Não foi um palanque político.
Eu vejo da seguinte forma, né? São duas coisas diferentes. Ele tá lá, gravou um show e o show passou na Globo. Esse show passa na Globo, passaria em qualquer lugar, né? Não, ele decidiu não fazer no SBT porque ele viu que no SBT se deu um espaço de fala. Não era simplesmente a imagem de pessoas que estavam ali, mas um espaço de fala. Então, eu creio que esse talvez tenha sido a grande razão dele, né? Talvez tenha sido a grande razão dele. Mas eu entendo o que você está dizendo perfeitamente. Não, eu não, independente de quem é o indivíduo, né? Ele está ali em nome de um cargo, ele está em nome de uma posição que E agora o senhor me pergunta, pastor, pergunta por favor, Rodolfo, você acha correto isso? Pergunta para mim, por favor. Você acha correto? Claro que não. Não tinha que ter ninguém. O STF está roubando o Brasil, está sequestrando os nossos direitos. O STF está sequestrando os nossos direitos. Eu não acho correto. Só que dentro de uma prerrogativa jurídica e dentro de uma prerrogativa onde o SBT achou melhor trazer cada um de determinado poder, foi uma diretriz deles. O Silvio Santos recebeu todos os presidentes da República. Todos, recebeu todos os presidentes nos seus programas. O Luiz Henrique Cardoso, o Lula, o Collor, o Itamar, recebeu o Lula de novo, recebeu todo mundo. E não tinha essa crítica, essa polarização. E de repente agora, porque receberam lá, tá tudo lá polarizado, vamos cancelar o SBT. Gente, não faz isso, cara. Não faz isso. O SBT vai crescer, assim como outras empresas vão crescer também. Agora o problema está no STF. O STF sequestra os nossos direitos. E vai ver, daqui a pouco a gente vai ser preso, pastor, só pra gente pensar contra esses caras. Agora vamos lá, se tiver uma eleição agora, Lula e Bolsonaro, você vota quem? Bolsonaro, é claro. Você vota quem? Bolsonaro, óbvio. Tá, também voto Bolsonaro, se tiver uma eleição agora. Agora vamos lá. Quando eu falei que o Bolsonaro também... Então tem dois erros. Tem o erro da igreja que ficou endeusando o Bolsonaro. Eu acho que a igreja errou aí. Não todas as igrejas, mas muitas denominações erraram aí. E o Bolsonaro aproveitou. Agora, o Lula não era assim. Quem lembra... E aí, nesse caso, ponto pro Lula aqui. Porque quem lembra... Quem tem cabelo branco já vai lembrar da primeira eleição do Lula. Quem deu o direito religioso no Brasil foi o Lula. Foi o Lula. Aí, na época, ele tinha trânsito aberto nas igrejas. A Constituição é de 88. Não, eu sei, mas quem reconhece... Dá um Google aí, vocês vão ver o Lula reconhecendo as igrejas evangélicas. Eu não lembro como é que é o nome da lei lá que tem. Se você der um Google, você vai achar. Em talvez 2008, alguma coisa assim. Aí, o governo Lula sempre teve aliança com evangélicos na primeira edição, na primeira vez que ele foi presidente. Só que o Lula não tinha essa... Não sei, eu não conseguia ver o Lula se aproveitando disso tudo que ele tinha. Tinha o Gilberto Carvalho, que era o representante lá para falar com os evangélicos. O Lula nunca foi evangélico, né? Mas eu nunca vi o Lula, tipo assim, deitando e rolando em cima dessa questão da abertura que as igrejas davam para ele. Você tinha o Silas Malafaia falando bem do Lula. Lei da liberdade religiosa. Sancionada pelo Lula em 2003. Lula sancionou a lei que garante a liberdade de organização e funcionamento dos templos de qualquer culto, assegurando a segurança jurídica e o direito das igrejas a terem CNPJ. Você sabia disso? Não, mas isso aqui na verdade foi só uma emenda, porque nós já tínhamos aqui nossa Constituição de 88. Mas não tinha clareza. Não tinha clareza por causa do CNPJ. E o Lula instituiu isso em 2003. Não, e não é só uma questão jurídica, tá? É o direito religioso garantido pela Constituição, mas que se torna factível mesmo a partir do Lula. Entende? Então, o primeiro é o mandato dele. Se alguém pegar só essa parte do corte que eu tô falando aqui, o pastor César é de esquerda. Não sou, abomino a esquerda. Só que você tinha nesse momento aí em 2003, deve ter foto dele cheio de pastor em volta. Não sei se você der um... O Silas Malafaia foi um deles. Se você procurar, mas não é só o Silas, não. Se você procurar as imagens aí, vai ter o José Wellington, vai ter todo mundo. Então, veja, naquela época, o Lula tinha trânsito aberto em todas as igrejas. Só que eu não via o Lula se elocubrando dessa abertura
como o Bolsonaro fez também. Então comecei falando assim, ó, se tiver uma eleição agora, Lula e Bolsonaro, você vai quem? Você vai Bolsonaro, eu também vou no Bolsonaro. Por causa de pautas, né? Por causa de pautas. Perfeito. Por causa da ideologia. Agora, Por causa de pautas. o Lula foi melhor que o Bolsonaro, na minha opinião, em não se aproveitar da abertura que as igrejas evangélicas deram, porque essa mesma abertura foi dada por Lula em 2002, 2003, 2001. E 2003, primeiro mandato. E o Lula agiu normalmente. Diferente do Bolsonaro, que se agia como evangélico, mas na hora que pergunta, não sou evangélico. Entende? Então, eu acho que ponto pro Lula nesse quesito e não pro Bolsonaro. Embora eu seria hoje eleitor do Bolsonaro. Como dizia o Heráclito, né? Planta rei, tudo flui, né? Você pega o Lula Paz e Amor, como o pessoal falava lá no começo dos anos 2000, né? Lula 1, né? Você não via, por exemplo, o Lula fazer uma crítica, o governo do Lula naquela época, por exemplo, você falou de liberdade religiosa, né? Por exemplo, no material escolar hoje, produzido pelo MEC, você vê claramente praticamente nada de cristianismo e um incentivo ao conhecimento maior dos cultos afros. Perfeito. Essa última estatística religiosa que teve, estatística religiosa não, estatística geral do país, e que se falou sobre o crescimento religioso também no Brasil, não é? Olha que coisa interessante, César. No Brasil, o evangelicalismo protestante cresceu, o catolicismo desce, tem uma curva de descida ainda, que há décadas está acontecendo isso. Você vê o kardecismo se tornou uma religião de pessoas mais idosas. Perfeito. Quase não tem jovens kardecistas hoje. E qualquer grupo religioso que não tem adolescentes e jovens não tem futuro. Ok? Se a sua igreja não tem adolescentes, jovens e crianças, esquece, só tem idoso, vai fechar. Perfeita, não é isso? Perfeita visão, pastor. E aí o que acontece? Você tem os cultos afros cresceram mais entre os jovens. Ou seja, nós temos mais jovens interessados em umbanda e candomblé. E por que essa mudança? Por causa das questões da educação que estão sendo trazidas já há alguns anos. Então, o Lula, lá atrás, ele fez algo muito bom. Ele doutrinou? Mas ele não estava com essa preocupação naquela época de conduzir ou influenciar esse prisma religioso ou essa visão da religião contra os evangélicos e contra outros grupos mais voltados para o cristianismo. Até porque, naquela época, como você bem mencionou, não houve polarização. Não havia. Lembra do doido do Olavo de Carvalho? Então, cara, o Olavo não tomou o Rivotril dele hoje, lembra? Uhum. O Olavo de Carvalho, que trouxe lá a expressão teatro das tesouras, né? Uhum. Ele dizia assim, pessoal, foi a primeira vez que a gente parou a olhar o PSDB como sendo de esquerda. Porque para a maioria o PSDB era de direita. Não, né? O PSDB a gente cresceu achando que era de direita. Achando que era de direita. Aí ele chegou e disse, não, a esquerda, o PSDB é de esquerda, só que é um outro tipo de esquerda que não é revolucionária. Ao contrário do PSOL, do PT. E aí a gente começou a abrir a cabeça mais um pouco para isso. Ele disse, aqui é o teatro das tesouras, qualquer lado que cair é esquerda. Depois que não sei se você sabia, mas, por exemplo... Ele não pode dizer que não houve mudança dessa visão. Na ata de abertura do PT, a assinatura do Fernando Henrique vem antes da assinatura do Lula. Exato. Por exemplo, exato. Entende? Então, é isso. Ou seja... a gente está... Não sei se a gente está repetindo uns erros e quem não sabe história está sucumbindo, né, a errar novamente. A repetir os fracassos. Eu não sei o que se esperar, nós saímos de Donald Trump para o Brasil, porque às vezes tudo se conecta, né, cara? A política ela acaba conectando todas as coisas. Mas a gente está falando de um Brasil também que nós não sabemos para onde está indo, cara. Esse fenômeno, por exemplo, religioso, eu não me lembro, tá? De outro fenômeno, a não ser de 2018 para cá.
de um povo cristão abraçar tanto uma pessoa assim, a ponto de endeusá-lo, né? Aí cabe a expressão bezerro de ouro, como o nosso ouvinte colocou. Ao longo da história eu não vi isso. Você falou que colocou muito bem, César, inclusive, que em 2003 o Lula sancionou essa lei da liberdade. Mas nós não defendia o aborto, por exemplo. Exatamente. E a gente via pastores renomados, como, por exemplo, o Silas Malafaia. O Lula mesmo, acho que até hoje não defende o aborto. Os partidos de esquerda defendem, o PT defende. Tem vídeos dele dizendo que hoje sim. Pode ser. Talvez no Lula 1 e no Lula 2 você não viu o Lula falando abertamente sobre isso, mas agora no Lula 3 mas na última eleição, no debate, foi perguntado se ele era contra ou a favor, ele falou que era contra. Uma coisa é você falar ali no debate, outra coisa é você depois vir para a gestão pública e fazer outra. Ele não disse que não ia, que ia deixar as contas abertas? E aí não tem sigilo de 100 anos? 100 anos. Então, mas assim, eu não vi um povo da igreja, sabe, o povo cristão, né, o que se diz cristão na sua maioria. É um mentiroso também. Então, esse problema. Eu não vi, é um fenômeno, né, porque Lula e Bolsonaro hoje são fenômenos criados pelo povo, né, cara. Quem em sã consciência achou que o Bolsonaro um dia ia ser presidente, sabe, aí a gente estava vendo as últimas pesquisas agora para presidente, porque o filho dele vem candidato, né, e muita gente pode acabar votando no filho dele como votou no pai, para não querer o PT de novo no governo. E tá tudo entendeu? bem. Por exemplo, eu acho que... Então, muita gente não é bolsonarista, mas acabou votando no Bolsonaro para tirar a esquerda. Vamos votar no menino, como chama? O Flávio? Não, o Bolsonaro? O Flávio. Ok, beleza. Só que, por exemplo, aí semana passada, ele aceitou Jesus. Aí, o Flávio é evangélico, né? Não. Falaram agora, não falaram que aceitou Jesus? Eu tenho minha ele é evangélico, assim. Ele é evangélico. A família dele toda, se não me engano, frequenta a igreja do Malafaia. Dá um Google aí. Parece que ele aceitou Jesus agora. Parece que... Pode ter sido uma renovação de votos. Isso aí acontece. Pode ser uma renovação de votos, verdade, porque então, ele é mesmo. Inclusive nas postagens dele, ele sempre coloca alguma coisa cristã, um versículo bíblico e tudo mais. Inclusive na perseguição com o pai dele, ele usou lá a questão de Neemias no discurso dele, né? Falou da reconstrução dos muros e tudo mais. Eu queria mencionar o que o Anderson falou aí, né? Lá o ouvinte aí. É assim, a gente tem que tomar muito cuidado, César, para ter essa visão local de um cristianismo global. Não é? Nós estamos passando uma crise aqui, Jesus está voltando. Rapaz, eu ouvi tanta baboseira na década de 80 para 90, entendeu? Escatológica, em nome de conflito. Olha, o reino do norte que vai invadir, profetizado lá em Ezequiel, é a Rússia. Aí em 89 caiu o muro de Berlim. Todo mundo ficou com a mão no queixo pensando, e agora, o que vai ser da Rússia? A guerra da Ucrânia, não é? Que já dura o quê? 3 anos? 3 anos. 3 anos, né? A guerra da Ucrânia provou o quê? Que a Rússia não é mais essa potência. Tem arma nuclear? Tem. Mas, meu amigo, se os caras não conseguiram resolver o problema com a Ucrânia ainda, e com baixas astronômicas. Eu vi um documentário americano. Que é um pedaço de terra, né? Que é um pedaço de terra. Que pertenceu à Rússia no passado. Já tomaram Crimélia lá em cima, né? Quando começa a cair, na década de 80, a Ucrânia também vai se afastando e tudo, né? A partir da queda e tudo que é um dos idiomas ainda lá na Ucrânia. Leste europeu. Vamos lá, só porque eu falei aqui, eu dei uma pesquisa agora, dia 29 de dezembro, mais conhecido como semana passada, né? Flávio Bolsonaro participa de culto na Lagoinha e recebe a oração de André Valadão para se reconciliar com Deus. Então, é isso aí, é disso que eu estava falando. Entendeu? Então tá aqui as fotos, tem imagens e tudo.